Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és bom, Pai. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que nós temos um Pai, um pastor, um provedor, aquele que sustenta a nossa vida, aquele que nos guarda, que nos livra, que nos dá o sustento, que nos dá a provisão. Obrigado, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos na Tua palavra, confiamos na direção do Teu Espírito. Confiamos, Pai, que em Ti, Pai, nós não temos nenhuma falta, Pai. Porque o Senhor nos coloca, nos leva a pastos verdejantes. Nos leva, Senhor Deus, a desfrutar daquilo que é bom, daquilo que é melhor. Daquilo, Pai amado, que vem suprir nossa necessidade, Pai. Obrigado pelo descanso que nós temos em Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos uma mesa farta, Senhor Deus, e a Tua palavra, que ela é comida para a nossa alma, que ela é alimento para o nosso espírito. Nós também temos, Senhor Deus, com fartura, Pai. Por isso, Senhor, que nós nos expomos à Tua palavra nessa manhã. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como verdadeiros adoradores, Pai, com o nosso coração contrito, com o nosso coração disponível ao Senhor, para que o Senhor possa encontrar em nós, Pai, filhos adoradores, filhos que Te amam, filhos que veneram, que Te reverenciam, Pai amado, todos os dias. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai, porque a Tua palavra, ela vem como flecha no nosso coração, ela vem como algo que nos levanta, Senhor, que nos restaura, Pai, que nos dá ânimo, Senhor, todos os dias. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós escolhemos a melhor parte, nós escolhemos o melhor lugar, nós escolhemos, Senhor Deus, o melhor ambiente, nós escolhemos as melhores companhias, Pai. E por isso nós estamos aqui, Senhor, prontos para receber de Ti, Pai, algo que é valioso, algo que é indestrutível, Pai, algo que é eterno, que é a Tua palavra, Senhor Deus. E o Senhor diz na Sua palavra que passarão os céus e a terra, mas a Sua palavra jamais passará. Por isso nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Fala conosco, Pai, tudo aquilo que está no Teu coração, para nós nos alimentarmos e sairmos daqui bem nutridos, Pai. No poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de você sentar, você pode falar com teu irmão que está aí do lado. Vamos praticar aí a fraternidade. Cumprimenta aí as pessoas. Amém. Desejo um bom dia. Amém? Você pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, grupo de música. Há uma unção neste lugar. Há algo preparado pelo Senhor. Eu peço para você que você fique bem atento à palavra do Senhor. Amém? Reverenciar essa palavra é tudo que nos resta. É o que nós temos como mais precioso, como nosso tesouro. É a palavra de Deus. Amém? Eu quero que você ame cada dia mais essa palavra. É ela que nos sustenta. Nós fomos recriados por essa palavra. Amém? E nós estamos aqui nos expondo a essa palavra. E a palavra de Deus diz que quando a gente se expõe à palavra do Senhor, Ele traz luz, Ele traz entendimento. Quando a gente reconhece que somos, precisamos e necessitamos dessa palavra. Amém? Ele nos alcança, Ele vai até o nosso encontro. Deus, Ele desce até o nível da nossa fé, para poder nos explicar, para poder nos ensinar algo que a gente possa crescer mais e mais através da Sua palavra, através dos exemplos, através das experiências que nós vamos ter com Ele. Amém?
E à medida em que a gente se expõe, a gente cresce, a gente avança. E esse é o desejo de Deus. Não que a gente fique parado, nem que a gente retroceda, mas para que a gente avance. Amém? Alguns avançam com uma certa velocidade, né? Mas Deus, Ele quer te alcançar de acordo com o teu nível de fé. Amém? Ele quer que você tenha um nível de fé cada vez mais alto, cada vez maior. Mas para isso Ele não vai forçar você ou fazer você ter uma vida pela qual você ainda não está preparado. Amém? Mas cada vez que você se prepara, cada vez que você se esmera nessa palavra, você vai crescendo, você vai aumentando o teu nível de fé. Amém? E Ele quer te alcançar nesses níveis, quer fazer você ter experiência através desses processos. Amém? Com Ele e com a sua palavra. E assim você vai crescendo, vai avançando. E Deus assim vai demonstrando cada dia mais a vontade dEle para a sua vida. Amém? E eu trouxe uma mensagem bem intencional para esses dias. Amém? A gente, nós oramos, nós nos dedicamos à palavra. Mas é uma palavra bem intencional a essa época de carnaval, essa época de festa. Mas a igreja ela não tem nada a ver com esse tempo, não tem nada a ver com esse tipo de festividade. Amém? Mas nós precisamos nos posicionar, nos fortalecer. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Jonas, profeta Jonas. Nós vamos ler alguns versículos. O livro de Jonas ele tem 4 capítulos, é um livro curto. Ele está enquadrado aqui dentro dos profetas menores. E ele traz uma lição muito importante para a gente. Aleluia. E deixa eu ler aqui do capítulo 1, versículo 1. Vou ler na versão NVI, creio que vai estar aí nos telões. E à medida que eu for lendo, a gente vai dando algumas pausas e explicando algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém? Então vamos dar uma pausa aqui, vamos explicar algumas coisas. Então o profeta Jonas, ele recebeu uma ordem do Senhor. Amém? E a gente não vê muitas aparições de Jonas na Bíblia. Ele aparece aqui no seu livro e também em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, onde ele faz uma profecia para o reinado de Israel, né, sobre prosperidade e um avanço econômico. E dentro dessa passagem, onde Deus chama Jonas, provavelmente Jonas participou também da escola profética de Eliseu, né, com alguns outros profetas menores, pela época que ele aparece, 730 anos antes de Cristo. Então Jonas ele tem uma certa credibilidade diante de Deus. Amém? Jonas ele tem uma certa obediência, ele tem um bom testemunho daquilo que ele profetizou, daquilo que ele ouviu da voz de Deus e falou para o povo. E Deus ele chama Jonas, ele diz: olha, levanta-te, vai até a cidade de Nínive e prega para aquela cidade, porque a sua maldade chegou até mim. A maldade daquele povo chegou diante de Deus e Deus disse que ia destruir aquela cidade por causa desse tipo de maldade. Amém? Por causa dessa maldade. E Jonas ouviu a voz de Deus, se levantou e ao invés de ir para Nínive, ele tomou um caminho totalmente diferente. Tarsis era uma cidade que dava quase 1000 quilômetros de distância de Nínive.
de onde ele estava, ele queria fugir, ele queria desaparecer dessa ordem que Deus deu, né? E a Bíblia diz aqui que ele queria fugir da presença de Deus, ele queria estar longe o possível, o mais longe possível dessa ordenança ou de obedecer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Amém? Agora, por que ele fez isso? Primeiramente, nós temos uma instrução sobre Nínive. Nínive é a cidade capital da Síria, nessa época, de origem idólatra, um inimigo à cidade de Israel, onde mais tarde conhecida como cidade de derramamento de sangue ou uma cidade ladra. Nínive, nessa época, era uma cidade terrível. Os seus habitantes, o seu exército, ele conquistava outras terras, matavam as pessoas, massacravam, eles cometiam vários tipos de atrocidades, eles tiravam pele das pessoas, colocavam penduradas, ou quando não, cortavam as suas cabeças, deixavam penduradas numas estacas, para que as pessoas vejam, que passassem, viam que Nínive passou por ali, e que eles eram pessoas para se temer. Então eles demonstravam a sua maldade. Além disso, eles também não eram pessoas de palavra, eram as pessoas traiçoeiras. Eles não eram pessoas de confiança. Então, se ele acordava uma coisa com você aqui, mais tarde ele iria trair, mais tarde ele iria trazer algum dano. Então, era um povo sem moral, um povo totalmente escrúpulo, um povo totalmente mau, terroristas. Amém? Então, quando Jonas ouviu essa mensagem do Senhor, olha, levanta, vai para Nínive. Ou seja, para Jonas era assim, rapaz, Deus está me mandando eu fazer uma missão suicida. Eu ir para aquele povo, por meio daquele povo, e dizer que Deus vai destruir aquela cidade, eu nem vou sair de lá vivo. Além de que, Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso. Por quê? Porque se Jonas vai dar essa mensagem, e aquele povo se arrepende da sua maldade, e Deus livra aquele povo, o que seria de Jonas? Porque aquela cidade, como eles eram um povo traiçoeiro, ele podia se arrepender hoje e mais tarde se arrepender de ter se arrependido e voltar a ser mal como eles eram. E Nínive sempre foi uma ameaça para a cidade de Israel, sempre foi uma ameaça para o povo de Jerusalém. Por isso que aquela cidade, do jeito que ela estava, se ela continuasse de pé, ela futuramente iria sitiar Jerusalém. E Jonas não queria obedecer essa ordem. Jonas fugiu, ou tentou fugir da presença de Deus. E eu quero que você deixe Jonas aí marcado e vai lá comigo para Salmo 139, versículo 7. O salmista, ele escreve reconhecendo a presença de Deus em todos os lugares. E ele diz assim, o salmista: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. E o salmista aqui está dizendo que não tem ninguém que possa fugir da presença de Deus. Não existe lugar, por mais escuro que seja, por mais longe que seja, onde Deus não vai te encontrar, onde Deus não vai te achar, onde Deus não vai estar lá contigo. Ele disse: eu me levanto, tu sabes o meu levantar, o meu deitar, meus pensamentos, antes que eu fale, antes que a palavra venha à minha língua, você já sabe o que é que eu vou dizer. Como alguém pode fugir da presença de Deus? Como alguém acha na sua mente
pequenina na sua consciência, que pode em algum lugar estar longe de Deus, dos seus olhos, da sua presença. E Jonas, ele achou que poderia estar numa situação longe do Senhor. E disse que ele pega um caminho totalmente diferente, vai para Jope, no porto, e pega ali um navio, e nesse navio ele vai em direção para Tarsis. Volta lá para Jonas, continuando capítulo 1, versículo... Eu li o 3, deixa eu ler o 3 de novo, repetindo. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu para Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara. Dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clama ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Vamos dar mais uma pausa aqui. Então, Jonas pega aquele navio era um navio de comércio, um navio que estava com algumas cargas para ser comercializadas, e no meio desse trajeto, Deus mandou uma tempestade, Deus mandou um forte vento. E esse vento, ele veio abalando aquela embarcação ao ponto dela ir quase a se arrebentar por causa das pancadas das ondas. E aqueles tripulantes, eles viram a gravidade da tempestade, e eles, rapaz, a gente precisa fazer alguma coisa. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a jogar, os objetos, a jogar aqueles objetos que eles iam comercializar, que eles iriam ganhar dinheiro com aquilo. Eles começaram a jogar fora para que o navio ficasse mais leve. E achando isso, que dessa forma o navio iria prosseguir o seu caminho com tranquilidade. Mas depois dele ter jogado a carga toda, continuou da mesma forma, com a mesma fúria ao mar, com a mesma violência, com o mesmo risco. E ele disse: rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa. Cada um aqui de várias etnias, de vários tipos de religiões, cada um clame ao seu Deus, para ver se algum Deus possa nos livrar dessa tragédia. E o capitão vai e desce lá no porão, encontra Jonas dormindo tranquilamente. Provavelmente estava muito tranquilo, porque para alguém dormir profundamente durante uma tempestade, durante uma situação como essa, é para estar muito relax. E ele estava ali, e ele chamou: vem-te embora. Está vendo o que está acontecendo? Não, vem clamar ao teu Deus, possa ser que ele também nos ajude a nos livrar dessa tempestade. E conta aqui que enquanto isso, ele descia, o capitão falou com ele, e ele disse: vamos ver se o teu Deus possa nos livrar. E continuando aqui no versículo 7, ele diz assim: então os marinheiros combinaram entre si em vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8 diz: por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual a sua profissão, de onde você vem, qual a sua terra, a que povo você pertence? E ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados, perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo da presença, fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Amém? E sabe, amados, quando eu vejo algo desse tipo,
A gente tem na nossa vida, na nossa trajetória, grandes coisas que nos impedem de correr. Grandes coisas que nos impedem de prosseguir a carreira no Senhor. De continuar a caminhada cristã, né, sem peso, sem dificuldade. Mesmo que elas venham, mas você pode ter algo, pode ter um suporte melhor. E muitas vezes a gente se desfaz de coisas que são desnecessárias, de coisas que a gente não deveria se desfazer. E aquilo que realmente precisa ser tirado, para que a gente corra bem, não é tirado. Continua ali, talvez na nossa mente, talvez ali no porão da nossa alma, alojado ali, e aquilo precisa ser removido. Mas até você descobrir que isso está te atrasando, até você descobrir que isso está causando um transtorno enorme para a sua vida, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você precisa aprender a identificar onde está localizado o problema. Deixa Jonas aqui marcado ainda, eu quero que você vá comigo lá em Hebreus, capítulo 12. Quinta-feira nós tivemos uma aula sobre perdão, sobre como andar em amor. Então foi uma cirurgia muito bem aplicada. Amém. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Acompanha comigo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então quero frisar essa parte aqui, ó. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, ou que tem nas mentes, nos assedia, segundo a sua versão, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora vai lá para Filipenses capítulo 3, Filipenses 3:13. A partir do 12. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, deixa eu repetir, estou pensando na versão Almeida atualizada e lendo a versão NVI. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Versículo 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, se desprender de algumas coisas que estão nos atrasando, de algumas coisas que estão nos atrapalhando, coisas que ficaram para trás, coisas que foram do passado. Ei, tire isso, arranque isso. Tem coisas desnecessárias que você está jogando fora, que não era para jogar.
e o que realmente precisa ser removido, continua lá. Continua ali te impedindo de você correr. Continua ali te impedindo de você avançar no Senhor. E Paulo faz uma referência a corredores, sabe? Quando um atleta, né, um maratonista, um corredor de corrida rápida, 100 metros rasos, 150, 200, ele tira todo o peso. Você não vê nenhum corredor correndo com mochila nas costas. Você não vê nenhum corredor correndo de capacete, correndo de todo equipado. Pelo contrário, a roupa deles é a mais leve possível. O tênis que eles usam, ele é fabricado para essa especialidade, com o mínimo de peso possível, com o máximo de conforto possível. Por quê? Para que ele possa correr rápido, para que ele possa correr bem, para que nada atrapalhe a sua trajetória. Da mesma forma, Deus está nos ensinando a gente buscar dentro da gente, dentro da nossa alma, dentro do porão da nossa alma, o problema que está ali alojado. Dormindo profundamente, tranquilo, sem ser incomodado. Mas ele precisa ser arrancado. Ei, sai daí. Você está causando todo esse transtorno na minha vida. Você precisa sair e ser jogado fora. Jonas era o problema ali daquela tripulação. Jonas era o problema ali daquele navio. Todo aquele transtorno de tempestade, de mar agitado, era por causa dele. Foi por causa da desobediência dele. E todos naquele barco, naquele navio, estavam sendo afetados. E alguma coisa precisava ser feita. Uma solução precisava ser tomada. Amém? Volta lá para Jonas. E no versículo 11, diz: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Versículo 13 diz: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Jonas deu a solução: olha, vocês vão ter que me pegar e jogar para o mar, e assim o mar vai ficar calmo. Sabe, e eu vejo aqui que as pessoas não fizeram isso de primeira. Eles tentaram fazer de uma outra forma, eles tentaram fazer do seu jeitinho. A solução era pegar Jonas e jogar para o mar, mas eles: não, vamos fazer isso não, vamos tentar aqui de uma outra forma. Isso me mostra que às vezes a gente sabe o que a gente deve fazer. Nós sabemos o que devemos fazer. E a gente tenta fazer um ajeitado. A gente tenta contornar. Não, isso aqui isso aqui é tão precioso para mim que eu vou tentar de uma outra forma. Eu vou tentar do meu jeito. Ei, Deus está te dando uma solução para você se livrar de uma vez por toda de algo que está te atrasando. Mas você quer fazer de uma outra forma. Você quer fazer do seu jeito. Você quer mover o coração de Deus de uma outra forma, sem obedecer aquilo que Ele disse para fazer. Tira. Obedece. Faz como o Senhor está mandando. É muito mais fácil. Não precisava nem passar por isso. Se Jonas tivesse obedecido a voz do Senhor, se levantado e ido a Nínive, nada disso teria acontecido. As cargas valiosas que eles perderam, eles não teriam perdido. Jonas não teria que passar por isso. E no versículo 14, diz: eles clamaram ao Senhor, Deus, e dizia: nós suplicamos,
não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Versículo 15, e em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Agora pensa comigo, por que Jonas não sabia que era o problema? Por que ele não pegou, ele mesmo se jogou no mar? Dá para a gente pensar um pouquinho. Porque ele sabia que a solução era essa, ele disse, olha, tchauzinho, vamos embora, vocês fiquem aí na paz, o mar vai se acalmar. Mas ele disse, não, vocês vão ter que me pegar e me lançar no mar. E eu vejo isso, amados, que tem problemas, os problemas eles não vão sair sozinhos. Tem coisas que estão nos atrasando que eles não vão se retirar sozinhos. Olha, estou indo embora, viu? Você fica aí na paz, fica aí na bênção. Vai ser preciso uma atitude nossa. Pegar, arrancar e jogar fora. Lá em Marcos 11, 23, ele vai dizer, olha, em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas se fará aquilo que se diz. Enquanto você está calado, enquanto você está parado, esperando o problema se mover, ele não vai se mover. Ele não vai tomar uma atitude por si só e se retirar. Você vai precisar tomar uma atitude de fé. Você vai precisar se levantar por dentro, ser ousado o suficiente e crer que se fará aquilo que você diz. Se desfaça disso que está te atrasando, que está te atrapalhando. É algo que Deus está dizendo para você, olha, eu quero você avançando. Eu quero você caminhando, correndo. Mas enquanto isso aí estiver, nesse porão, te atrapalhando, impedindo de você dar um passo à frente, impedindo de você subir de nível. Sabe, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então Deus já colocou pelo Espírito Santo o poder dele dentro de mim e de você. Para que a gente possa sair da nossa comodidade, da nossa mesmice, da nossa mediocridade e começar a avançar e começar a ser ousado em dar passos mais largos. Sabe, essa manhã é uma vacina também para a gente. Se não é remédio para uns, é vacina. Se você já está andando no nível aí crescente, avançando ousadamente, que seja apenas uma vacina. Mas se tem algumas coisas te impedindo de avançar, está te atrasando, essa palavra é um remédio. Para você melhorar, para você se restabelecer, para você tomar uma atitude de fé. Amém? Vamos continuar com o texto. Versículo 16, você diz, tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram com votos ao Senhor. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Amém? Então nesse capítulo 1 nós vemos todo esse processo de Jonas. Em ouvir a voz de Deus, em desobedecer, em querer fugir, em querer fazer do seu jeito, em querer não que Deus alcançasse aquela cidade, em querer não comunicar a mensagem de Deus para aquela cidade. E todo esse transtorno aconteceu, né? E a gente traz isso para a realidade da nossa vida, da nossa caminhada. Mas no capítulo 2, Jonas já dentro da barriga do peixe, né? Vou falar assim, grande peixe, porque a Bíblia não fala exatamente, alguns estudiosos também não carimbam que foi uma baleia, mas a gente fica aqui com um grande peixe, amém? Vamos ficar com o que a Bíblia está dizendo. E ele, nesse processo, o capítulo 2 todinho é ele orando ao Senhor. Ele orando, pedindo o perdão do Senhor, pedindo
o livramento do Senhor sobre esse processo que ele está passando, pedindo o perdão do Senhor. Amém? Então ele passa aí o capítulo 2 orando a Deus e se arrependendo daquilo que ele tinha feito. Amém? E quanto sabe que Deus, ele é Deus de misericórdia? A Bíblia diz que Deus, ele é rico em misericórdia. A Bíblia diz que Salmo 23, lá no finalzinho, ele diz que bondade e misericórdia certamente nos seguirão, certamente nos acompanharão. Nos Salmos também vai dizer que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ele também vai dizer que a misericórdia do Senhor, ela dura de geração em geração, ela dura para sempre. Amém? Então nós servimos a um Deus que é um Deus misericordioso. A gente olha para a nossa vida e a gente consegue entender a tamanha misericórdia que Deus teve para conosco. Quando nós ainda éramos pecadores, quando nós merecíamos a morte, quando merecíamos a condenação do inferno, Ele derramou o seu amor sobre nossa vida, enviando Jesus, demonstrando o seu amor e demonstrando também a sua misericórdia para conosco. Amém? E Deus, ele fala nessa oração, Jonas falando com Deus. Então Deus perdoa Jonas, Deus faz com que o grande peixe vomite ele para fora da água, para um lugar seco, né? E no capítulo 3, você abre aí comigo, que aí diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu, diga glória a Deus, a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, diga muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando daqui a 40 dias Nínive será destruída. Amém? Outra coisa que me chama a atenção é que diz que Nínive era uma cidade muito grande e diz que era necessário 3 dias para percorrer toda aquela cidade. E diz que Jonas em apenas um dia ele percorreu, né? E alguns falam que ele não cumpriu ou ele não percorreu a cidade toda, porque seria necessário 3 dias. E eu creio também que ele possa ter, dentro de um poder de Deus, de uma situação milagrosa, em apenas um dia ele conseguir percorrer toda aquela cidade. Amém? Então fica aí, né? O importante é que ele foi, pregou e obedeceu ao Senhor. Amém? A gente não vai se perder aqui ou se atrasar com algumas questões teológicas, que não é o nosso intuito. Amém? Mas ele se levantou pela segunda vez, ouviu a voz do Senhor, foi lá e pregou. E disse que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Foi só o que ele falou, deu as costas e foi embora. Ele não queria muito papo com aquele povo. Amém? Mas aí conta no versículo 5 em diante, diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, todos eles, do maior ao menor. No versículo 6, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E no versículo 10 ele diz assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aleluia. Misericórdia de Deus operou naquela cidade. A cidade de Nínive,
que não tinha nenhuma aliança com o Senhor, que era um povo totalmente distante da aliança, distante das promessas de Deus, mas eram pessoas, eram seres humanos, eram pessoas pela qual Deus amou a humanidade, né? Se Jesus veio 700 anos depois, mas Deus amou desde o primeiro. Deus, ele tinha o seu povo, tinha o povo de Israel, que era o seu povo, era o povo da aliança. Mas Deus a única passagem que a gente vê onde um profeta se levanta para anunciar ou para profetizar em outra nação, em uma nação que não tinha nenhuma ligação, nenhuma aliança com Deus. Pois geralmente os profetas se levantavam dentro do povo para anunciar, para dar a voz de Deus para o povo, para dar a direção de Deus para o seu povo. E Jonas, por isso que Jonas estava tão amedrontado, tão com medo de obedecer essa missão de Deus, porque ele sabia que era um povo perverso, era um povo que poderia até matá-lo por ele estar dando aquela mensagem. Amém? Aí no capítulo 4 a gente vê agora uma discussão, uma ira de Jonas contra Deus. Agora, vê se Jonas tem cabeça, está com a sua consciência boa para estar discutindo com Deus alguma coisa. E diz aqui, Jonas, porém, no capítulo 4, versículo 1, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E sabe o que lá Moisés falando no Antigo Testamento, ele fala sobre a profecia de um profeta. Ele disse: se a profecia é verdadeira, ela vai se cumprir. E Jonas, ele estava preocupado mais com a sua reputação. Rapaz, eu sou um profeta, eu vou profetizar, e aquilo que eu profetizo da parte de Deus vai acontecer. Só que ele falou alguma coisa, e pelo arrependimento daquele povo, não aconteceu. Aí ele disse: rapaz, vou sair daqui como mentiroso. Eu vou, anuncio, digo que vai acontecer, e o Senhor vai e muda. Porque o Senhor é um Deus compassivo, porque o Senhor é um Deus misericordioso, porque o Senhor é um Deus cheio de amor. Por que o Senhor é assim? Não gostei não disso não. É para o Senhor ter matado o povo. Aquele povo é perverso. Aquele povo não merece viver não. É por isso que eu não queria ir. Aí disse: melhor é estar morto do que estar vivo. E agora, como vai ficar a minha cara de profeta? O profeta fala e não acontece. O profeta é esse. Rapaz, eu vejo a gente assim. Ele não estava preocupado com as pessoas. Ele estava preocupado com a sua reputação, com a sua identidade profética. Eu sou profeta que falo aquilo que Deus fala, e que eu falo tem que acontecer. E agora, como é que eu fico? E vamos continuar aqui, no versículo 4 ele diz: Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão por essa fúria? Tu está certo, Jonas? Versículo 5: Jonas saiu, assentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra, e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria para Jonas. Olha, Jonas, eita, que bom, que bênção, né? Está aqui um calor, aí Deus fez nascer uma planta, refrescou aqui, trouxe sombra, tal. Aí Jonas ficou muito feliz.
Mas no versículo 7, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento do oriente muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Que profeta mais abusado, discutindo com Deus, querendo ter alguma razão daquilo que Deus faz, como se Deus estivesse errado, como se Deus tivesse não fosse um Deus correto. Aí no versículo 10 e 11, já para fechar o capítulo, fechar o livro, Deus diz assim, olha: mas o Senhor lhe disse: você tem pena ou tem compaixão dessa planta, embora não tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena ou compaixão dessa grande cidade? Ele acaba com essa interrogação. Você ficou furioso por causa de uma planta que nasceu, cresceu e morreu, e você não teve nenhuma participação nisso. E você ficou furioso com isso. Não teve nem, você teve tanta compaixão com essa planta, porque ela estava te dando um benefício, estava te trazendo algo para você, algo de bom para você, que você se alegrou. Mas Deus diz assim: olha, e você não tem compaixão com uma cidade de 120.000 pessoas que não sabem distinguir o que é mão direita e o que é mão esquerda, de animais, de crianças, de mulheres. E você acha que eu não teria compaixão desse povo? Sabe por que eu disse que essa é uma mensagem bem intencional? Para que a gente possa estar sempre em oração. Estamos vivendo aí nesse período de carnaval, um período onde as pessoas estão se perdendo, estão aí se jogando de corpo, de alma, tudo o que elas são, entregando aos prazeres, a tudo que não presta, às obras da carne, a tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E às vezes, creio que aqui não tem, mas estamos pensando: Senhor, era bom que aquele galo ali caísse e matasse um bocado de gente. É bom que exterminasse um bocado desses idólatras, desse povo perverso, desse povo que só busca o mal. Tantos ladrões, assassinos estão ali roubando, tirando vidas. Era bom que, acontecesse alguma coisa. E sabe, Deus coloca no nosso coração um sentimento de compaixão por todos que estão ali participando, e até mesmo pelos criminosos que estão ali aproveitando disso para ceifar vidas. Porque existe uma influência maligna sobre essas festas, existe uma influência maligna sobre tudo isso que está acontecendo. E nós devemos ter um sentimento de compaixão. Porque da mesma forma que Jesus morreu por mim e por você, também morreu por cada um deles. O mesmo sangue que foi derramado por mim e por você, foi derramado por cada um deles. Por mais perverso que seja, a gente também não era flor que se cheire. Ah, pastor, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma pessoa que... mas você era um pecador da mesma forma que eles. E não existe o pecadinho e nem o pecadão. O mesmo destino que a gente ia, é o destino que eles são destinados no momento, enquanto eles não aceitarem Jesus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que crê no Filho está salvo, mas aquele que não crê já está condenado, por causa da sua situação atual. Amém? E nós somos a igreja
que estamos avançando, estamos crescendo. Acabamos de cantar aqui que a perseguição ela não parou a igreja no passado, não vai parar. Hoje em dia nós vivemos uma vida onde nós podemos pregar a palavra, onde nós podemos anunciar a palavra, nós podemos demonstrar Cristo na nossa vida. Existem lugares, países aí que as pessoas não podem falar do nome de Deus, não podem andar com uma Bíblia debaixo do braço. Mas nós temos liberdade, nós somos um povo livre, e nós podemos anunciar a palavra do Senhor, nós podemos orar por pessoas. Amém? Cegueira espiritual, uma escama nos seus olhos estão sobre eles. E nós devemos entender que existe um mal, existe uma influência maligna que impede deles abrir os olhos. Mas enquanto a igreja estiver aqui, enquanto a igreja estiver de pé, orando, buscando, fazendo cultos evangelísticos, buscando o perdido, amado, essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito aqui na terra. Quando Jesus Cristo voltar, vai ser tudo mar de rosas. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais condenação. Mas nós estamos aqui, amados, para fazer a vontade de Deus. Não sermos igual a Jonas, porque Jonas, nós vemos que ele não foi um bom exemplo. Porque a mensagem aqui não é sobre Jonas, é sobre Nínive. É sobre o povo que estava se perdendo. É sobre o povo que estava para ser destruído por causa do seu pecado, por causa da sua maldade. A mensagem aqui é para alcançá-los. E Nínive hoje está aí fora. Talvez não na mesma intensidade de maldade, de atrocidade, de criminalidade, mas continua sendo o mesmo destino. E a vontade de Deus não é destruir. Pelo contrário, é restaurar. Deus, ele busca o arrependimento, assim como ele achou em mim, achou em você. Deus, ele também busca o arrependimento nas pessoas, que elas ouçam a palavra, que elas se arrependam, que elas mudem o seu caminho. Esse é o prazer do Senhor, em poder chamá-los também de filhos. Aleluia. Então esse é o nosso compromisso. Por isso que eu disse que essa é uma mensagem intencional. Para enquanto vamos passar... temos culto hoje pela manhã e vamos ter culto aqui na igreja só na quinta-feira, né, à noite. Mas durante esse período, tenha períodos de oração, tenha período de clamor sobre as pessoas. Talvez a tua oração possa alcançar pessoas e elas vão ser impedidas de ir para essas festas. De alcançar o coração de alguém que elas vão dizer: pai, não estou sentindo incômodo, não vou hoje não. E eu creio nisso. Seus familiares. Pensa primeiramente na luz de casa, na tua casa, que você pode estar orando ali para que eles não tenham prazer de estar naquele ambiente. Amém? Aleluia. Queria chamar o louvor aqui. A gente já está encerrando. Aleluia. Glória a Deus. E essa mensagem de Jonas, ela é muito forte, ela tem muitas outras vertentes e linhas teológicas, mas a gente focou mais nessa questão do arrependimento, na misericórdia de Deus alcançando as vidas, né, de todo aquele que se arrepende. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que deseja fazer de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Nós cremos que não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora da presença de Deus. O que as pessoas passam, o que tem uma leve, momentânea felicidade, algo que é passageiro. Em Cristo nós encontramos algo que é eterno.
Em Cristo nós encontramos uma alegria que, independente do que aconteça, estamos sempre alegres. Porque é algo que é do coração, é algo que faz parte agora da nossa vida. A alegria do Espírito Santo. E eu quero saber se tem alguém aqui que quer fazer de Jesus Senhor e Salvador, e essa alegria ser eterna dentro de você. Amém? Se tem alguém aqui que desejou, talvez, que ainda não aceitou Cristo, desejou estar aí no carnaval, pular o carnaval, mas não decidiu vir para a igreja, decidiu ouvir a palavra, e essa palavra transformadora, porque o evangelho ele é transformação. Se alguém quer ser transformado nessa manhã, se tem alguém aqui, levanta a sua mão e a gente vai orar por você. Aleluia. Todos crentes, todos salvos, todos abençoados, todos cheios de alegria do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu não vou insistir muito. Creio que se você diz que está salvo, você está salvo. Amém? Quero te dispensar. Aleluia. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela exposição da Tua palavra, por estarmos aqui, Senhor Deus, no melhor lugar, recebendo de Ti, sendo nutridos, Senhor Deus, espiritualmente, por aquilo que vem do Senhor, Pai, diretamente do trono da graça para o nosso coração, para podermos, Senhor Deus, nos fortalecer cada dia mais. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos a Tua graça, a Tua proteção, que o Senhor nos conceda, Pai amado, em segurança, Pai, em todos esses dias, que vamos estar aí, Pai amado, descansando, outros trabalhando, mas que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, que a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai amado, possam nos acompanhar todos os dias de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos despede debaixo da Tua poderosa proteção. Que graça e misericórdia possa estar juntamente conosco, Pai. E a Tua bondade, Pai, não se aparte de nós, por causa do Teu grande amor para conosco, em nome de Jesus. Amém? Vai com Deus, Deus te abençoe. Fala com teu irmão. Amém? Tenha um feriado abençoado.